O Comitê de Política Monetária manteve a taxa de juros no nível mais alto desde o meio do ano passado, 14,25%, mas no nosso bolso. A verdade é que os juros, em algumas modalidades, são os mais altos desde a década de 90. Vamos conversar sobre isso no nosso estúdio da BMF Bovespa com a Denise Barbosa. Denise, boa tarde. Se é que dá para desejar boa tarde com juros tão altos. As taxas do cartão de crédito e do cheque especial assustam e muito. É isso mesmo. Oi, Cecília, boa tarde a todos. E a ANEFAC, que é a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, liberou hoje um relatório daqueles que chocam mesmo pelo tamanho dos juros que o consumidor brasileiro está pagando. Olha só, aqui, eu separei aqui alguns destaques. O juro no cartão de crédito, o juro anual, passa de 441% ao ano. O juro do cheque especial, 270% ao ano. Esses empréstimos que são os mais fáceis da gente fazer, que a gente carrega no bolso ou na bolsa, né? Eles são os mais caros. A taxa média subiu por 20 meses seguidos e está em 150,7%, taxa média ao consumidor. A gente trouxe aqui o professor Silvio Paixão, que é da FIPECAF, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras, que é ligada à USP, para ajudar a gente a entender o porquê, se é que tem explicação. Professor, vamos começar aqui. Cartão de crédito, o que explica uma taxa desse tamanho? Não tem explicação técnica nenhuma, a não ser a vontade de ter um lucro bastante substancioso. Fora isso, não tem motivo técnico, porque quem está usando o cartão de crédito com uma taxa dessa no rotativo, ele não vai pagar. Não vai pagar. Dá, né? É ou para inibir o uso do rotativo ou para garantir que o lucro que advenha do rotativo seja suficiente para pagar a inadimplência, mas eu acho que o coeficiente de segurança para isso está muito alto. Fica inviável no fim das contas. Fica, né? sem dúvida nenhuma. Sem renda e com desemprego, isso fica absolutamente louco. Agora, uma coisa que chamou a atenção no relatório da ANEFAC é que algumas modalidades caíram na comparação mensal. Agora, em maio, caiu o juro. Queda levíssima, né, professor? Que são aqueles detalhezinhos, muito pouquinho, mas pode ser uma indicação. Crédito para compra de veículos, empréstimo pessoal em bancos e empréstimo pessoal em financeiras. Será que isso já é um reflexo da recessão, já tentando atrair novos consumidores? Olha, eu diria que a demanda por crédito, seja para comprar bens como veículos, ou seja para crédito ao consumidor, inexiste hoje qualquer crescimento ou qualquer tendência marginal de aumento de consumo por falta de renda ou por conta de desemprego. Então, de novo, essas taxas de juros elas vão flutuar nesse nível enquanto a atividade continuar assim. Mas não existe demanda de crédito e a taxa de juros, por qualquer perspectiva, estão absolutamente exageradas. E elas têm todas como base, lá no comecinho, que é a taxa básica de juros, a Selic. Ontem foi a última reunião do Comitê de Política Monetária com o Alexandre Tombini, o novo presidente do BC, Ilan Goldfein, toma posse hoje. O juro, que estava em abril de 2013, 7,25%, foi subindo, agora já tem 7 reuniões seguidas, que ficou em 14,25%. Professor, qual a sua expectativa do juro com o Ilan Goldfein? Deve cair, deve começar a cair quando? Próxima reunião em julho. Não, veja bem, hoje o que o pessoal de política monetária tem nas mãos? Eles têm duas grandes condicionantes. A primeira condicionante é a interinidade do novo governo. E segundo a inflação não é de demanda, não é taxa de juros que segura a demanda, porque não tem demanda em função do desemprego e da queda na capacidade de compra do consumidor. Então, eu não acredito que eles vão mudar esse patamar, a menos que seja alguma coisa bastante singela, enquanto não tiver decidido o processo do impeachment. Agora, professor, a pesquisa Focus, né, que é aquela que sai toda segunda-feira, que o BC faz o levantamento com o pessoal do mercado, diz que no fim desse ano deve chegar a 12,88% e fim do ano que vem 11,25%. Tendência é essa? Olha, eu diria o seguinte, se nós mantivermos os procedimentos de política monetária como eles estão, sem dúvida nenhuma, depois do processo corrido, se ficar a atual situação não voltar antiga presidente, o que a gente vai ter, sem dúvida nenhuma, mantidas as condições, é uma queda na taxa de juros de curtíssimo prazo, que é no Brasil. Agora, eu entendo que nós estamos num ambiente, apesar de extremamente turbulento, muito favorável a uma mudança estrutural na política monetária do Brasil, porque nós não temos juros de médio e longo prazo.
Então, se aproveitar essa oportunidade de mudança de perspectiva e uma necessidade de nós mudarmos a estrutura da curva de juros do Brasil, eu acho que talvez até a de curto prazo, que seria a Selic, possa cair até mais. Agora, professor, se cair, vamos supor, no fim do ano, se chegar a 13%, faz uma diferença muito significativa aqui? Não, acredito que não. Não faz nem cosquinha, faz um pouquinho talvez. Não, isso daí são duas lógicas absolutamente diferentes. E para mim, a grande dificuldade, o grande freio que inviabiliza no médio prazo um crescimento mais robusto da economia brasileira tem a ver com o custo do crédito na ponta do consumidor ou na conta do tomador. Está exagerado. Tá, joia, professor. O dólar, Cecília, rapidinho. Dólar subindo hoje 0,5% e a bolsa caindo, ao contrário do que a gente viu ontem. Professor, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Cecília. Obrigada, Denise. Obrigada, Silvio, pela participação. E a Receita Federal liberou ontem